Olá, seja bem-vindo a mais um Onja Onjango, Encontra a Juventude, o podcast leve, o podcast de boa conversa, aonde nós vamos fazer questão de trazer pessoas reais. Nós temos o patrocínio, não é, do Corpo Esbelto, aqui na Vila Liz, que é um espaço que cuida da sua beleza, da sua imagem, que tem como objetivo deixar você cada vez mais saudável e bem acompanhado. Temos também outros patrocinadores que nós vamos depois anunciar com o tempo. Hoje eu vou trazer alguém que é conhecida por Zizi Niles, uma mulher que cuida da manicure e pedicure. Eu chamo-a como anatomia da unha. E como mulher que tem o seu relato patrimonial é a Virgínia Cuevas. Olá, Virgínia, estás boa? Tudo Tô bem? boa, e você? Estou bem. Estás muito séria, não? Não, não tô séria. Até porque estou em Primeiro, casa. deixa eu dizer que estás linda, Obrigada. lindíssima. E eu fico lisonjeado de você ter feito essa produção. Aliás, tu já produzes sempre, né? Mas fazer essa produção maravilhosa para cá estar é uma honra muito grande. Eu não quis começar esse podcast sem convidar as minhas pessoas, porque eu Exato. acredito que todos nós temos, é importante, claro que um podcast vai estar aberto para o mundo, mas ter-te aqui é, para além de uma honra, nós começamos uma amizade virtual nas redes sociais, no TikTok, Exato. e hoje nós temos irmandade, partilhamos lágrimas, sorrisos, então seja bem-vinda aonde amo. Obrigada. Quero saber quem é a Zizi Niles e quem é a Virgínia Cuervas. Bom, sou uma mulher muito focada no meu trabalho. Tenho como prioridade a minha carreira, sempre. Mas, além de ser Zizinailes, também sou Virginia Cuevas. Estou ligada muito ao meu lar familiar, ao meu seio familiar. Eu gosto de estar com família, cuidar dos meus filhos e do meu esposo. Então, basicamente, só isso. Focada no trabalho, mas também estou sempre com a família. Zizi, eu vou pegar no teu pessoal. Lembrança de infância. Onde é que você cresceu assim que tens uma lembrança que te fez se calhar ser essa menina focada? Porque tu estás na tua vintinha. Uhum, Estás na faixa dos 20 e poucos anos. certo. E, no entanto, já és muito focada. Como é que foi a tua infância? Bom, a minha infância foi muito boa, graças a Deus, mas a minha adolescência me esforçou a amadurecer muito cedo, porque eu comecei a trabalhar com os meus 15 anos. Desde os meus 15 anos eu senti a necessidade de trabalhar porque eu senti que eu devia ter autonomia. Uma das coisas que nós mulheres não somos ensinadas desde muito pequenas é sobre a autonomia que uma mulher precisa ter. No caso, como pessoa, para bem-estar, para que eu esteja bem, eu preciso de medicação, de comida, de água. Até um mu, a pessoa para usar precisa comprar. Então, já com os meus 15 anos, eu também me comparava com colegas da escola que tinham uma roupa melhor do que a minha, Ok. colegas da escola que podiam variar os sapatos. E tu não variavas? Não, porque eu não tinha essa possibilidade. E eu não podia só depender dos meus pais. Porque também eu não era a única filha, somos muitos São irmãos. quantos? Somos, deixa-me ver, Tem que contar. Família somos cinco. numerosa. Cinco. Somos cinco. Ok. Então, Tu és a mais velha? Não. Tu és a não, mais nova, Zizi. não. Praticamente só a penúltima, porque tem um depois de mim. E como é que já sentiste essa pressão, ter essa responsabilidade? Sendo a penúltima filha. Infelizmente, não foi uma fase muito boa, na época que eu tinha os meus 15 anos, principalmente da parte paterna, porque meu pai, infelizmente, esteve envolvido em alcoolismo. Isso trouxe algumas dificuldades para a nossa casa, porque foi uma época que meu pai estava a ganhar muito dinheiro, e infelizmente, para algumas pessoas isso é impactante, porque ele estava assim a ganhar muito dinheiro, mas ele não soube gerir essa questão e acabou por faltar em casa. Pois. Então foi uma fase que eu senti necessidade de fazer algo por mim. Só para ter noção, eu vendi prata, vendi cabelo, vendi roupa, vendi pastas. Tentei todo tipo de A partir dos empreendimento 15 anos. possível a partir dos meus 15 anos. Viva. Que eu tentei fazer alguma coisa para poder manter. E algo que me traumatizou bastante foi uma vez que eu não tinha nem sequer 100 kwanzas para comprar um absorvente. E eu tive que usar papel de caderno. Aí já estavas nos 16. 16 anos. Usaste papel de caderno como absorvente. Eu ia para a sala de aula, saía da sala de aula e retocava o papel, porque não tinha como durar tanto quanto um absorvente.
ficava uns minutos na sala de aula e tinha que regressar novamente para o WC para poder trocar. E eu olhei para mim e eu disse, eu posso ter um pai, posso ter uma mãe, porque eu também não culpo meu pai por isso. E hoje ele, graças a Deus, reserva do teu pai por não conta tenho. das necessidades. Não. E eu acredito que nós, os filhos, não podemos levar as coisas dessa maneira, porque também foi a primeira vez dele de ser pai. E ele também pode ter os seus traumas, as suas diferenças, assim não como está preparado eu. Também. Exato. Assim como eu, mãe, hoje em dia, posso também errar com a minha filha. E muitas das vezes não é por eu querer. Então, eu não tenho rancor do meu pai. Hoje em dia sempre tivemos uma convivência muito boa. Então, naquela fase, eu comecei a sentir a necessidade de ter autonomia, de poder prover para mim o básico. E muitas mulheres, muitas de nós, somos criadas, né, a esperar um salvador. A esperar Olha, tem um ponto. Tu tocas muito nesse ponto do salvador, porque muitas mulheres sentem que quem vai lhes tirar da pobreza, quem vai mudar a vida delas é o homem com quem se vai. Nós Um príncipe encantado. A ver na Disney que é um príncipe encantado e vai vir com um cavalo. E tu tocas muito nessa tecla, por quê? Porque desde muito novo eu aprendi que era... traumas também de relacionamentos que te fazem hoje olhar isso? Ou é a mesma coisa que você decidiu, Zizi? Bom, por também começar a minha vida financeira de maneira independente muito cedo, com certeza também tive um relacionamento muito cedo, porque hoje eu não apoio mulheres que tomam um relacionamento muito cedo, com os seus 15, 16, 17 anos. Também tive um relacionamento certo, somos adolescentes, devemos estar focadas mais em estudar, formar a nossa carreira, aprender, trabalhar, que isso realmente ajuda bastante na vida. Então, de certa forma, eu sim tive um relacionamento que para mim foi muito abusivo. Foi muito abusivo. Um relacionamento no qual eu sofri... Um exemplo. Sofri agressões não só verbais, mas físicas e profundas que me traumatizaram durante muito tempo. Como é que saíste? Por mim. Chegou um dia, acordaste, não quero mais, ou foi um processo? Porque assim, as relações abusivas são as relações que é muito mais difícil de terminar. Exato. Porque a pessoa abusiva, ela te agride e ao mesmo tempo te acolhe. Então, como é que você deu conta que isso para mim não vai dar mais? Primeiro, sempre me olhei como uma pessoa de luz. Sempre sonhei muito. Um dos planos que eu tinha era me formar em doutoramento, ser doutora, ser médica, ajudar pessoas em condições de saúde. Então, foi fases da minha vida que eu olhava para mim e perguntava, eu quero isso, onde é que eu vou chegar com isso? E até hoje eu sou assim. Todo passo que eu dou, todo lugar que eu me encontro, eu me pergunto aonde isso vai me levar, aonde eu vou chegar. Será que isso realmente vai me ajudar como pessoa? Porque desde muito nova eu aprendi que sou eu por mim. Independentemente se eu tenha pai, se eu tenha mãe, se eu tenha irmãos, é eu por mim, somente. Então, basicamente, quando eu passei a sofrer, porque também não foi algo rápido, foi em média de 1, 2, quase 3 anos de abuso que eu passei e fui aprendendo. E eu digo que se eu hoje passo pela faca e eu já sei que a faca corta, eu não posso passar novamente, porque eu já sei que a faca corta. Zizi, tu és mãe hoje. És mãe porque a sociedade te impingiu a ser mãe? Porque, infelizmente, temos que falar aqui uma verdade, as mulheres africanas são mães na maioria por o acidente, que é a famosa frase, imposição da sociedade e mais outras questões. No teu caso, você foi mãe por imposição da sociedade, por você realmente queria, como é que foi? Graças a Deus por escolha. Graças a Deus por escolha, foi uma decisão minha e do meu esposo. No caso da nossa sociedade, sim, a nossa sociedade africana, angolana, é muito machista e nós mulheres basicamente somos vistas em determinadas partes como uma propriedade de um homem e que temos que fazer certas coisas para poder encaixar no lugar que o homem coloca para nós. Não foi o teu caso? Não foi o meu caso, graças a Deus. E eu presenciei muito o casamento da minha mãe e do meu pai. E apesar das dificuldades que nós enfrentamos, o meu pai sempre foi uma pessoa que tratou muito bem a minha mãe, com amor. E eu também almejava. E foi uma das coisas que me fez sair do meu relacionamento abusivo. Porque eu disse, não, eu não vi o meu pai a ser abusivo dessa maneira. Por isso que é muito importante a maneira como nós, mães, mostramos aos nossos filhos o nosso esposo a nos tratar, como ele nos trata, como é que ele é como esposo. Isso é muito importante.
Porque eu não vi isso na minha família, eu não vi o meu esposo ou o meu pai a destratar a minha mãe de uma forma que eu vivi, o abuso que eu vivi. Então isso também me ajudou. Então, o meu esposo é alguém Zizi, maravilhoso. o teu esposo é expatriado. E hoje na internet tem muito debate que os homens estrangeiros são melhores que os angolanos. E você já fez lives a falar sobre isso. A minha pergunta é, essa conclusão é pela tua experiência própria ou é assim um estudo da cor das relações que já tiveste com as amigas, com as irmãs, com as clientes, que você chegou nessa conclusão? Porque eu ouço muito, os estrangeiros são melhores, são mais não sei o quê. Eu digo realmente sempre, isso? eu digo sempre, nós temos que aprender com os outros. Ok. Eu não preciso passar na faca, vou repetir para saber Para que a aprender. faca corta. Pois. E infelizmente eu já passei na faca e sei que a faca corta. Uhum. A maior parte dos homens angolanos são muito machistas. Aquilo que eu disse há pouco tempo, tem a mulher como um objeto, que é para fazer filhos, somente, servir a casa e tudo mais. A mulher não pode ter autonomia, a mulher não pode ter domínio próprio, não pode ter poder, não pode saber de si mesma, não decide sobre nada. E simplesmente o homem é que tem domínio sobre tudo. Ok. Então, é algo que eu nunca vi, raramente vejo em homens estrangeiros. E eu vejo que do relacionamento que eu tive com o angolano, eu precisava ensinar a pessoa como vai me tratar, como vai ser comigo para como Até mulher. no ato sexual precisaste ensinar. Bom, não tive muita experiência, porque só tive um namorado, né? Não, sim, Não tive mas muita estou a falar no experiência. envolvimento sexual, né? Porque há muitas mulheres que dizem que nunca ejacularam porque o homem é papapá, ele se vê, para ele está tudo bem. Exato. E O acabas não machismo, alcançando, o mesmo sem experiência, machismo, mas tu- exato. Pois. Exato. O meu esposo, eu posso dizer que foi o primeiro homem que me tocou como mulher, respeitando o meu corpo. Uma das coisas que eu noto que o machismo no homem angolano faz ele não respeitar o corpo da mulher. Ok. Tanto é que ele faz esse ato sem se importar se você está satisfeita ou não, porém não generalizando. É a minha Claro, experiência claro, e a claro. experiência que eu vejo de Pois. muitas outras mulheres. Então, uma das diferenças que eu noto realmente é essa, não só na maneira como a pessoa vai te tratar, porque eu noto que quando eu tinha um relacionamento com um africano, um angolano, eu tinha que ensinar que tinha que ligar para mim, que tinha que escrever, que tinha que me Mandar ajudar com uma flores. mesada, mandar flores, levar passeio, até ir para o cinema, até dar um passeio na rua, você tem que cobrar. E são coisas que eu estou num relacionamento que eu nunca sequer precisei cobrar. Agora és Virgínia Cuervas, casada há 2 anos, Não, há 3. não. Eu estou maritalmente com meu marido há 7 anos Ok. e há 3 anos é que conseguimos conscientizar o nosso casamento, porque Ok. para um estrangeiro é meio difícil Por conta da documentação. fazer a e por ali documentação fora. toda, foi meio difícil. Então, no total 7 anos, 7 né? anos. Então, Zizi, uma pergunta. Eu há dias estive a ver uma live onde uma mulher estava a dizer que estava a conversar com o marido para pedido. Uhum. Tem que conversar com ele, tem que lhe falar, tem que lhe pressionar, tem que... não, então se ele não quer sair de casa para lhe pressionar, para ele fazer... Passaste por isso? Não. Olha para mim. Eu Mas que falar no acredito. tomate que és Não, casado. eu acredito que nenhuma mulher deve passar por isso. Pois. Não falo só sobre mim. Eu não aceitaria estar com um homem que eu precisaria esforçar ele a me fazer os deveres. Tanto é que a maioria dos casamentos que hoje tem dado errado é devido a essa pressão ao homem, porque eu digo que o homem é adulto o suficiente para saber o que ele quer. Se ele está No teu contigo. caso, como é que foi? Nos conhecemos, namoramos, foi bom. E eu lembro que o meu marido ele já quis muito rapidamente Casar. casar, Ok. fazer os deveres. Tanto é que ele me disse, olha, eu já sei que aqui tem que levar cabrito. Fez assim umas expressões assim, né? Ok. Que tem que levar cabrito, tem que levar grade para tua família, tem que comprar fato para o teu pai. Porque, claro, ele tem colegas angolanos, então se deixou levar por alguns comentários que ele ouvia por aí. Porém, ele disse que eu era muito nova para manter, não estava nos meus planos ainda manter, mas com o passar do tempo, ele me demonstrou que realmente me queria. Isso me levou a querer mesmo estar com Assim ele. que vale a pena. Porque, sinceramente, hoje eu tenho 25 anos. Eu, quando conheci meu marido, eu tinha 18. Ok. Então, não era uma época que eu sonhava em casar, querer casar, ter uma família, ter essa responsabilidade toda que eu tenho hoje. Eu olhava para ele, estava confortável com ele, ele me tratava super bem, mas eu não pensava ainda em casar. E, normalmente, eu não sentes que casaste apoio. muito cedo, não sentes? Sentes confortável? Não. Olhando assim para a tua vida, sentes confortável com isso? Muito confortável, tanto pelo fator também de eu ter começado a trabalhar cedo, eu me sinto confortável, porque Pois eu é. digo que se eu não tivesse ganhado essa maturidade tão cedo, onde é que eu estaria? O que é que eu Ok. estaria a fazer? Porque vamos olhar para como o
a nossa Angola está. Como é que está agora? Como é que as mulheres estão a ter tamanha dificuldade para se posicionar no mercado, se posicionar como carreira? Posicionamento, Zizi, tocaste num ponto muito bom. Posicionamento. Você hoje defende posicionamento tanto na área de empreender, na vida pessoal, como mulher. Como é que você conseguiu adquirir esse posicionamento que tens hoje? Que não aceitas, te renegas, não permites. Como é que foi esse processo? É basicamente algo que, infelizmente, eu considero como defeito. Ok. Ah, é? Considero como defeito, sim. Por quê? Porque eu sou muito fria. Eu aprendi, a vida me ensinou a ser muito fria com os ataques. Porque na minha adolescência, devido às condições que eu tinha, eu sofri bullying, devido a ter que repetir a mesma roupa, a repetir o mesmo sapato, não ter o cabelo arrumado como as outras. Então, de certa forma, chegou uma fase da minha vida que eu olhei para mim e disse: o que é que isso importa? Isso realmente importa. Até quando eu comecei a trabalhar, eu estudava no período da manhã e trabalhava no período da tarde. E automaticamente chegava à tarde em casa. E no bairro me chamavam de que eu estava a fazer outras coisas. Mas eu todos os dias acordava. Vida, né? Exatamente. É o que as pessoas, quando não entendem, a primeira coisa é eu isso. Acordava extremamente cedo para poder ir à escola. E ainda assim, no final da tarde ou de tarde, ir trabalhar e voltar 22, 23 horas em casa. Super cansada, dormir cansada, ainda o outro dia ter que trabalhar novamente. Então, eu fui vendo esse comentário, esse ataque dessa pessoa. O que é que realmente importa para mim? O que é que essa pessoa faz para mim? Nada. Então, por que é que eu vou me importar? Porque só eu sei das minhas dores. Eu sei todos os dias o que é que eu acordo para viver. Essa pessoa não sabe. E eu também não sinto ódio de pessoas assim, não sinto rancor ou tristeza. Eu simplesmente ignoro porque significativamente é o quê? Não é nada. Zizi, mostra só as tuas unhas aqui no nosso podcast, não é? Essas unhas maravilhosas. Como é que você entra no mundo da unha e te tornas essa Zizi Niles, que é muito procurada nas redes sociais, que é muito procurada por muitas pessoas, que eu também não largo as minhas unhas. Nunca. Como é que é, bebê? Como é que foi isso? Bom, na fase que eu estava à procura de um emprego, empreendendo de diversas maneiras, vendendo cabelo, prata, etc., eu fazia unhas num salão no Cacenda, que é perto de um salão muito famoso, que é o Salão da Linda. Eu fazia lá as unhas e ele viu o potencial em mim. E me perguntou se eu não queria ser funcionária dele. Eu disse que, olha, eu não sei muito, sei fazer as minhas, mas nunca tentei alguém. Mas ele se disponibilizou em me formar. Ele se chama Jaque e é quem me deu início ao mundo das unhas. Ele me ensinou tanto a mim como outras mulheres também. Deu uma oportunidade que essas outras mulheres também hoje em dia exercem essa atividade, graças a Deus. Ele me formou, eu fui fazendo as unhas e ele era um chefe. Toda vez que ele viajava, ele trazia coisinhas para nós. E nós íamos reservando essas coisas, um verniz, uma máquina, uma lixa. E depois comecei a fazer as unhas em casa. Fui fazendo as unhas em casa, depois eu vi que eu podia mais, porque eu tenho esse defeito. Eu digo sempre defeito porque eu sou muito exigente comigo mesma. Eu vi que eu podia mais. E com a ajuda da minha família, que sempre me apoiou, do meu esposo na época também, que sempre me apoiou, eu fui vendo que eu podia mais. Então, lá na época, eu fiz a abertura do meu primeiro espaço, depois parti para o meu segundo espaço e depois também parti agora para o meu terceiro espaço. Foi uma questão de que eu sofri muito bullying, não só da parte de pessoas que me rodeavam, mas também de pessoas que diziam que tu vais ser manicure e não vais fazer outra formação. Porque eu realmente deixei de estudar para poder abrir o meu primeiro salão. Porque eu podia entrar para a faculdade na época que eu abri o meu primeiro salão. Mas as pessoas olhavam para mim e diziam: e vais fazer unhas? O que é fazer unhas? Só fazer unhas, isso não é uma profissão. E hoje você isso não tem se ganha nada. Sim, hoje exato. Já encontraste uma dessas pessoas que falou essas coisas? Já. Veste a primazia. E dizem que acreditaram em mim. E que sabiam que eu realmente viria para frente. E você disse alguma coisa ou olhaste apenas? Não, olhei, porque eu gosto de me focar nas pessoas que realmente acreditam em mim. Pois é. Porque ao longo da minha caminhada, não só desde o primeiro espaço que eu trabalhei, eu ouvi de pessoas que olhavam para mim com brilho nos olhos e me diziam: tu tens potencial, tu podes mais. Quando eu abri meu primeiro espaço, foram as minhas próprias clientes que me impulsionaram foram as minhas
Desculpa. As primeiras clientes que foram. Foram as minhas próprias Incentivaram, clientes que me pois. incentivaram a ser formadora, a ser Yeah. mentora. Porque Yeah. elas me diziam: eu quero aprender contigo. Como é que tu fazes isso? Dizem, Como é que hoje tu você dá consegues? formação. Exato. Já mas quantas pessoas assim numa média? Tem assim uma conta. Mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Exato. Você já formou. Certo. É muita gente que você está a ajudar a entrar no mercado de trabalho. E agora Porque vamos por falar de umas ano- conversas não muito sérias. Tu defendes muito que a mulher, o dinheiro da mulher é da mulher, não pode dar no homem. Defendes muito isso por quê? O dinheiro da mulher é teu, ajudar homem é complicado, esses homens não dá. Por que defendes muito esse posicionamento? Vamos aqui recapitular alguma coisa. Aham. Nós temos esse encontro hoje, Pois. que é o nosso podcast. Se esta camisa estivesse suja, tu tens uma segunda opção? Tenho. Exato, porque tu te precaveste para Claro. ter essa segunda opção. Agora, olha para mim como mulher. Quantas coisas maravilhosas eu tenho para brindar a um homem como mulher, como esposa e mãe dos seus filhos na vida desse homem. Porque eu sei do meu valor e eu não aceito menos do que eu mereço. Então, eu olho para mim, eu construí a mulher que eu sou hoje. Isso não foi pouco que eu investi nisso. Por que eu estaria com um homem? Para me chuchar? Apenas? Para me fazer companhia? Para mim, eu fui ensinada desde pequena e o meu pai sempre foi um provedor para casa. Apesar das dificuldades que nós tivemos, o homem deve prover para a sua mulher. Tanto é que eu digo que o homem que não provê pela sua mulher não tem prazer da vida. Não tem prazer da vida. Então, você imagina se eu posso manter a minha própria renda, se eu posso trabalhar a minha vida. Porque eu digo às mulheres, sejam exigentes, mas também tem que valer alguma coisa. E eu valo muito. Isso é bom. Para você que está aí, este não é o Onde é um Django. Dê like, siga a página. Nós estamos no Corpo Esbelto, prontos para você. E hoje eu tenho aqui a Virgínia Cuervas, a Zizi Niles. Estamos a falar agora dessa parte bem boa, né, Zizi? Que é. Porque assim, as mulheres angolanas, muitas, elas querem homens ricos, esquecem que elas são as pobres. Exato. Acontece muito, ela mora no beco, tá na corrida, quer que o homem, coitado do W, tem que ter dinheiro para poder lhe dar boa Eu tenho vida. uma resposta para ti. Qual é? Isso é culpa do homem. Por quê? Porque o homem acha que o sexo da mulher é suficiente. Ok. E depois, quando ele traz Vê essa que não é mulher só para isso. casa, ele vê que ele precisa realmente de uma mulher, de uma esposa para ele e mãe para os seus filhos. Ok. Porque há mulheres que nem são mãe para os seus próprios filhos. Porque nós temos a mania de achar que só os homens são errados. Mas também existem mulheres que não Muita estão mulher errada, capacitadas para ser esposa de alguém e para ser mãe dos seus próprios filhos. Não dão educação. Dizzy, nós estamos numa fase, não é? Que a nossa situação econômica social está complicada e eu vejo que muitas mulheres, não é? Que falamos no início, não querem fazer nada e estão a se encaminhar para a prostituição. Tu Exato. tens 25 anos de idade, és uma mulher casada, és empreendedora por conta própria. 5 dicas que tu deixas para quem te vê, para quem assim quer entender, não é? Para quem quer mudar, para quem porque não quer que a única solução na sua vida, amiga, seja essa. Estar com o homem. Porque realmente existem muitas mulheres que acham que a prostituição é só se colocar num beco ou num prostíbulo, mas não é isso. Quando você acha que precisas ficar com um homem para poder prover o básico para ti, eu já chamo isso de prostituição. Quando Ok. você precisa dar o teu corpo a um homem para prover o básico para ti, isso já é prostituição. Então, o que é que eu digo? Olhar para o futuro. Onde é que tu queres chegar? Tu achas que vais continuar com isso até quando? O que é que isso de benefício real vai te trazer? Nada. Porque se fosse para isso, as prostitutas estariam Pois ricas. Então, primeiro olhar para o futuro e projetar. Porque eu conheço pessoas que estavam no mesmo lugar que eu há 15 anos atrás e ficaram lá. Mas eu avancei por quê? Porque eu tive constância, movimento, decisão. Porque se eu dizer que eu quero pegar esse copo, é diferente de eu passar a mão e pegar esse copo. Então, Exato. muita gente diz que quer mudar a vida, quer mudar o estilo de vida, mas não muda o comportamento, o ambiente, as amizades e até relacionamento. Porque também há parceiros que podem nos impedir de subir na vida, de realizar e de fazer projetos. E tudo é uma questão de projeção. Você primeiro projeta e eu aconselho a fazer algo que tu gostas,
Porque com isso nós conseguimos nos dedicar mais, não vais ver como se fosses um escravo, vais conseguir te dedicar mais e também olhar de maneira estratégica o que é que o nosso mercado precisa. Atualmente o nosso mercado precisa de táxi, tem uma grande dificuldade de transporte, padarias nunca é demais, porque nós, principalmente africanos, angolanos, comemos muito pão, amamos o pão, Viva. muito pão. Agora tem os filtros de água purificada, também é um bom negócio. Então, olhar para questões, né, que podem nos ajudar a empreender. E há muitas formas de empreender. Nós temos cursos de 150 mil kwanzas que o nosso aluno sai capacitado com a formação, consegue atender logo na mesma semana que faz a formação. O kit completo, né? Quem for fazer formação contigo, né? Vai receber a formação teórica, anatômica, que você me conhece por isso. Vai receber a formação prática, o material e a mentoria para aprender a montar e a gerir o seu próprio negócio. Basicamente, o aluno já sai 100% preparado para o negócio. Mercado de trabalho. Como é que te defines? Como já pessoa. Para fechar, como é que te defines? Como pessoa. Focada. É uma palavra muito difícil. Focada? Não, sou focada, porque eu digo que sou muito ambiciosa. Sou muito ambiciosa. Não é bom. É bom. E também te ajuda a você não aceitar muita coisa, né? Exato. Olha, Zizi, foi uma conversa bem boa, amiga. Sabes que você vai vir aqui muitas vezes. Claro. Porque somos parceiros da vida, não é? Então este é o Onde Django, aqui no Corpo Esbelto. Siga a nossa página, dê likes, partilhe bastante com os amigos. Recebi hoje nada mais, nada menos que Virginia Cuervas, ou mesmo Zizi Niles, a rainha da anatomia da unha. Zizi, muito obrigada, amiga. De nada. Adorei, não é? Vais vir aqui muitas vezes. Muitas vezes mais. Manda um beijo assim pro beijinho. Obrigada, fomos!